sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e agora eu gostaria de te apresentar uma comparação entre falando sobre o governo, o controle, o império da doença da dependência química no indivíduo, relembrando, resgatando os nossos conhecimentos um pouco de geografia dos impérios, dos reinados passados. Então vamos lá. Nós sabemos que em povos antigos, muitos povos, inclusive, tinham seus reis, tinham seus imperadores. E esses reis, eles eram reis que geralmente vinham de uma escala da própria família, Um reinado, ele tinha uma sequência pela linhagem da família. Então passava-se de pai para os filhos e daí se seguia adiante. Bem, qual o objetivo do rei? O objetivo do rei é reinar, é imperar sobre um povo. E ali ele coloca, dentro da sua autocracia, ele coloca a sua direção. Ele coloca e impõe no seu governo as suas condições para o seu povo. Condições de convivência, condições de sobrevivência, condições relacionadas a todas as normas, regras e direções para aquela população específica que era submissa ao seu reinado. E, obviamente, há tempos atrás existia muita briga, muitas guerras por conquistas de terras, E terras, quanto mais terras produtivas e terras em que seus povos ali faziam crescer, desenvolver e ter muitas possibilidades, muitas alternativas para a sobrevivência daquele povo, daquela população. Quem era de fora, o forasteiro, vamos dizer assim, ele ficava muito empolgado e criava planos para saquear aquele reino. E nesse plano que eles tinham para saquear esse reino, o ponto auge era o que? Era atingir o rei. Não era apenas as pessoas, a população, os plebeus, os que estavam submissos à constituição do seu reinado. Não, eles tinham que atingir o rei, ou matar o rei para ocupar o cargo do rei, o trono do rei, para pegar a coroa do rei, para que simbolizava o seu poder, a coroa, o trono, o anel. Isso tudo era símbolo de poder, não somente de ostentação, mas tinha um grande significado para eles. Então, outros povos, queriam, mesmo pessoas, tinham a intenção de juntar um exército oposto, um exército contra, para tentar invadir, não somente saquear, mas invadir esse reinado, abater o rei, se possível matá-lo e, na melhor das hipóteses, colocar o rei no lugar de escravo, submisso. Bem, essa é uma história que nós conhecemos de muitos povos, de muitos reinados. Assim é a dependência química. A dependência química, ela é uma doença que ela vai se formando no cérebro e ela, no processo de sua constituição, ela vai se aprimorando, ela vai se desenvolvendo. Por isso que nós chamamos como uma doença, a chamamos como uma doença progressiva, incurável e fatal. Porque ela vai ganhando força e criando força cada vez mais. E sempre de forma nociva, agressiva, para tentar matar e destruir. Que assim como os saqueadores, os outros povos, outras pessoas queriam entrar no reinado do rei e destruir. E assim a doença adictiva fez. Ela pegou a vida do indivíduo, que tinha o reinado do seu ego, que tinha um ego no controle e sob controle. O indivíduo tinha o seu ego, vou repetir, no controle e sob seu controle, o seu ego, podendo gerenciar a sua vida, trazendo os códigos de condutas para a sua vida, códigos de valores para a sua vida, trazendo uma constituição própria para poder viver bem, viver saudável, viver em paz e sobreviver bem. Então, esse indivíduo, vamos dizer assim, ele tinha o seu próprio reino,
né, o seu reino contextualizado com seus pais, com seus irmãos, e também com seu cônjuge, com seus filhos, né, o seu reino também no seu local de trabalho. Então havia toda uma constituição, toda uma composição desse indivíduo antes do abuso de drogas. E aí o que aconteceu, a partir dessa historinha que eu te contei, é como se a doença ela viesse para ocupar o lugar do rei. Ela vem para poder, ela não tem poder próprio ainda, ela não tem condições próprias, mas ela se inflama de pensamentos, sentimentos, ideias e atitudes tóxicas, e é como se fossem as armas desse indivíduo que quer saquear esse reinado do indivíduo são, do indivíduo sem drogas. Mas a partir do momento que ele começa a usar drogas, dentro dele próprio está sendo construído, está sendo composto um adversário. E um adversário que está sendo composto pela doença adictiva, e nessa composição, a intenção da doença adictiva é destituir o ego do indivíduo do poder que ele se encontra, do poder que ele contém. Então todo o empoderamento dele vai se dissolvendo. Então a doença adictiva, o que ela faz no indivíduo? Ela vai roubando, ela vai saqueando, ela vai retirando, ela vai tentando matar tudo aquilo que são valores, como um rei em seu reino, no qual o seu reino é saqueado e ele é oprimido, se torna refém, escravo do opositor, daquele que veio saquear. Assim, a doença da dependência química faz com a pessoa que tem um ego próprio. Então, e aí o que acontece? Não fica somente aí. O que acontece é que a doença, ela vai tomando cada vez mais força, e aí ela toma o lugar do rei, do ego. Ela toma o trono, ela toma a coroa, ela toma o anel, ela toma os valores, os pertences. E aí ela vai destituindo o ego daquele lugar que ele foi instituído. Qual foi o lugar que ele foi instituído? Um lugar de tomada de decisões, de ter poder crítico, de poder diferenciar e discernir e tomar decisões próprias, melhores e saudáveis na sua vida. Esse poder do ego vai se destituindo e vai se constituindo um novo poder, que é o da dependência química, se sobrepondo a esse ego, ficando o ego fragilizado, refém, escravo da dependência química, como se fosse um novo rei desse reino, desse reinado aí do corpo, do contexto, da vida do indivíduo. E aí, a dependência química vem como uma nova constituição, ela traz uma nova constituição. Assim como o indivíduo, antes que ele tinha o poder, o empoderamento, né, e reinava sobre suas escolhas, vamos dizer assim, ele tinha uma constituição a seguir. Uma constituição civil, uma constituição moral, uma constituição afetiva, amorosa, uma constituição de regras, normas e leis para o viver bem. Mas, a partir do momento que a doença tomou esse reinado, esse trono, ela apresenta uma nova constituição. Qual é essa constituição? Baseada em comportamentos disfuncionais e insanos, em comportamentos adictivos, trazendo para o indivíduo uma capa, como se fosse uma capa de opressão, como se fossem algemas. Essas algemas podemos, metaforicamente, falar que é como se fosse a cadeia do indivíduo nos mecanismos de defesa de uma identidade adictiva. Ele passa a ter comportamentos com uma identidade nova, uma identidade insana, uma identidade cruel, porque o ego dele está refém. Então isso é muito importante todos nós compreendermos, que a doença da dependência química, ela vem para ocupar, para invadir, para saquear todo o reinado de cada um, toda uma vida de beleza, de riqueza, de valores que a pessoa tem. Não que a vida do indivíduo seja um mar de rosas, né? Seja um mundo encantado, não, mas o que ele tem de melhores dentro de si, E aí ela começa a governar a dependência química, como se fosse o grande rei, né? Tomando controle, domínio com a sua nova constituição na vida desse indivíduo. E ela dominando, a tendência dela é fazer não somente o rei, o antigo rei, o ego do indivíduo como seu refém, mas ela vai fazer toda a população, todos os, vamos chamar os plebeus, né? Todos
as pessoas que povoavam aquele território daquele reinado, que povoam, tentar fazer refém também. Por isso que o familiar se torna um codependente, por isso que os familiares são reféns. Pessoas que estão próximas do dependente químico, a tendência é serem reféns também desse reinado da doença adictiva. Então, eu gostaria de que essa mensagem caísse em seu coração, né? Uma comparação que eu fiz, né, sobre reinados e sobre o ego do indivíduo e a dependência química, para que você possa, né, compreender um pouquinho melhor sobre o perigo da dependência química. Por isso que ela exige de nós que possamos levar a sério um tratamento, uma recuperação de verdade, firme, ostensiva. Isso é fundamental. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e compartilhe com seus amigos. Compartilhe, também faça seus comentários, dê o seu like, vai ser muito importante para todos nós, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.